Olá a todos, acho que já estamos em condições de começar. Vou primeiro dar uma introdução sobre como é que este debate vai decorrer e depois sim vamos começar o debate. O debate está dividido em duas partes. Uma parte orientada por mim, a moderadora, que vou fazer as perguntas e dar tempos de resposta a cada uma das listas. Tenho aqui comigo para apresentar pela lista U, Pedro Monteiro, e pela lista R, o Duarte Miúda. A nível de tempos, cada lista, a minha pergunta vai ter 2 minutos e meio para responder. Temos ali um colaborador, um membro do diferencial a contar os tempos, por isso, são 2 minutos e meio. Quando faltarem 30 segundos, o Gustavo faz sinal, levanta a mão. Quando acabar o tempo, o Gustavo faz sinal outra vez e vão ter mesmo de acabar a vossa intervenção. O debate das minhas perguntas vai ser cerca de 50 minutos a 1 hora. Depois temos a parte de perguntas ao público. O público poderá fazer questões. Um membro da nossa equipa vai passar o microfone. Mais uma vez, tem 2 minutos e meio para responder às perguntas do público e o público tem 1 minuto e meio para intervir. Na parte das perguntas ao público, vai haver direito de resposta se uma pergunta for direcionada a um membro de uma só lista. O outro, caso ache que faz sentido, é necessário, pode responder num minuto e meio. Mais uma vez, lembro que o Gustavo vai estar a contar os tempos. As perguntas, a ordem de resposta, vou alternando. Primeiro começa uma lista, depois a próxima segunda, o primeiro a responder é outro. Acho que a nível de regras está tudo. Seja então, boa sorte aos dois e acho que estamos em condições de começar. As perguntas do público vai ter duração de meia hora a 40 minutos. Vamos ver quanto tempo é que as perguntas minhas pode ser que demorem menos tempo e vamos agilizar este processo. O primeiro tema do debate de hoje é propinas e taxas. Esta primeira pergunta vai responder primeiro a lista R. O plano estratégico do IST foi apresentado com propostas como o aumento da propina de segundo ciclo e prevê também a possibilidade do IST passar para um regime fundacional. Qual a posição das vossas listas quanto a esta medida e qual o plano de ação quanto ao técnico e quanto a outras instituições das vossas listas sobre estes tópicos? Passo então a palavra à lista R. Bem, a posição da lista R face ao plano estratégico é muito simples. O plano estratégico apresenta-se como um ataque aos direitos dos estudantes, face à mudança do regime público para um regime de direito privado, o regime fundacional, que prevê também, naturalmente, o aumento das propinas de mestrado, porque são as propinas que não têm teto máximo. Isto é observável em todas as outras universidades de fundação e a lista R considera o próprio regime fundacional como um regime que se apresenta como um ataque aos próprios direitos estudantis. Por isso, a posição da lista R face ao plano estratégico e face ao regime fundacional é que é necessário pôr fim ao regime fundacional. E face à propina esta que se apresenta como uma barreira ao ingresso e à permanência no ensino superior, agora também vimos com estas novas medidas do governo que é possível pôr fim imediatamente à propina. E é isso que a lista R defende. Como um método de ação para tomar face a estes problemas, a lista R acredita que uma associação de estudantes deve utilizar o seu poder mobilizador, seja através do movimento associativo que cria no técnico e não só, para lutar junto dos estudantes, de forma organizada, contra estes ataques. Pronto, e é só isso que eu tenho. Passo agora a palavra à lista U. Só para ter certeza, estás a contar? Posso? Obrigada. Bem, eu, antes de começar a minha intervenção, gostava só de agradecer ao diferencial o convite para a lista que está presente neste debate. Relativamente à questão que colocaste, Matilde, do plano estratégico, penso que não há muita margem de discordância aqui relativamente à lista R. Efetivamente, ambos conhecemos que a propina é um entrave, uma barreira no acesso ao ensino superior, e é importante que a sua redução progressiva contribua para que
portanto, esta propina deixe de ser uma barreira e o ensino superior seja verdadeiramente universal e plural. Relativamente também ao regime fundacional, concordamos que, de facto, este não é o caminho. É importante que as instituições de ensino superior tenham efetivamente uma autonomia estatutária, financeira, administrativa, pedagógica, científica. No entanto, não deve ser através do regime fundacional que se concretizam todas estas propostas. Até porque isto, de facto, portanto, implica uma redução da representação estudantil, implica várias coisas, nomeadamente uma redução da representação estudantil naquilo que são os órgãos de decisão de cada instituição de ensino superior. É algo que nós também não consideramos aceitável. Relativamente, portanto, às linhas de ação que se devem adotar no sentido de portanto, combater estas propostas que para nós também não fazem sentido, é realmente portanto, reforçar o nosso papel interventivo, o nosso sentido crítico junto dos órgãos competentes, não só aqui ao nível do técnico, o Conselho de Gestão e os órgãos de escola, como também a nível da Universidade de Lisboa, os órgãos de governo, para que realmente todos estes direitos dos estudantes sejam garantidos. Obrigada. Vamos passar ao próximo tema, ação social, cantinas e alojamento. Neste momento, os estudantes do técnico encontram-se espalhados pelas 12 residências do Chazul. Os estudantes são arrebatados anualmente com o preço absurdo do alojamento em Lisboa, vendo escassas as oportunidades para entrar em residências. Qual a vossa visão quanto ao papel da AE em contribuir para o aumento da oferta da habitação? Reivindicação, escrita de moções, manifestações, como vão manifestar e expressar as necessidades dos estudantes? E passo a palavra à lista U. Bem, relativamente aqui ao alojamento, o alojamento é também uma das barreiras no acesso ao ensino superior, algo com que muitos de nós nos deparamos no nosso dia-a-dia. É de facto um custo muito avultado que temos que suportar e portanto, nesse sentido, a lista U considera que faz sentido haver um contacto próximo, não só com o Serviço de Ação Social da Universidade de Lisboa, como também com as comissões de residentes, para que de facto eles sejam verdadeiramente auscultados, para que possamos perceber quais são as deficiências de cada uma das residências, perceber de que forma a Associação pode intervir junto das entidades competentes no sentido de mitigar estes problemas. E é exatamente por isso também que pretendemos elaborar um plano estratégico de ação relativamente às residências universitárias. É também importante perceber os números, não é? Portanto, temos cerca de 15 mil camas, mas em contrapartida são 120 mil o número de estudantes deslocados. Isto significa que o número de camas é claramente insuficiente face às necessidades dos estudantes e do país, obviamente. E, portanto, é importante acompanhar também a construção e a execução das novas residências que estão programadas agora no PRR, e temos também que arranjar estratégias e programas de apoio ao arrendamento, nomeadamente a extensão do Porta 65, algo que não acontece atualmente, a extensão do Porta 65 e os estudantes. Portanto, não se pode candidatar ao Porta 65, eu próprio tive essa dificuldade, não consegui. Portanto, é importante que os programas de apoio ao arrendamento acessível estejam adaptados às necessidades dos estudantes. Alojamento agora. Eu passo a palavra à lista R. A lista R vê o problema do alojamento como causa de um problema ainda mais estrutural no ensino superior. A questão é, o que nós vemos anualmente é uma progressiva diminuição do financiamento por parte do Estado nas instituições de ensino superior, não só na quantidade que é alocada para o ensino superior, mas também no facto de essas verbas nem sequer são cumpridas. Por isso, o problema estrutural a resolver é a mesma questão de não haver financiamento suficiente para o ensino superior, pois as próprias universidades não conseguem construir residências quando não há o financiamento para tal. Nesse âmbito, a lista R defende que é necessário lutar lado a lado com os estudantes, seja nas próprias comissões residentes, através dos núcleos, através das comissões de praxe,
mobilizar esses estudantes para lutar pelos seus direitos, seja na forma de uma manifestação, do abaixo-assinado, de uma concentração, do que for. Pois acreditamos que é esse o problema estrutural que causa não só a questão que causa não só com que, por exemplo, o Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior não tenha sido cumprido até agora. Estou a falar de 2018. Ou seja, prometeram-se 15 mil camas e o que aconteceu após ao prazo é acabámos com menos camas do que antes do plano ter sido anunciado. Por isso, a lista promete lutar lado a lado com os estudantes de forma organizada para defender os seus direitos ao alojamento, ou seja, outros problemas causados por este problema crónico. Ainda dentro do tema da ação social, a cantina social não abriu em outubro, estamos a dia 30, eu responsabilizo-me se ela abrir amanhã, e o que eu estiver aqui a dizer está errado. A cantina social não abriu em outubro, tal como os órgãos de gestão prometiam. Além disso, os estudantes vieram a saber que a nova cantina deixaria de ser explorada pelo Espaço para ser explorada por uma empresa privada. Empresa esta que apresenta diferenças notórias quanto à qualidade da comida quando comparada com refeições servidas, por exemplo, na cantina velha. Com que perspectiva mais se identificam? A apresentação de soluções a vosso encargo, compra de micro-ondas, cedência de espaços ou a de reivindicação, o chamado não deixar passar? Dou então palavra à lista R. Bem, a questão agora da cantina da ação social é clara. Primeiro, a própria cantina necessitava de obras. Mas a questão é, durante essas obras deviam ter sido encontradas soluções temporárias. Até houve uma luta por parte dos estudantes pelo direito ao prato social. Direito esse não tinham, com filas de 1 hora ou mais, para acesso a esse prato social. Atualmente até vemos a subida do prato social e o que é que aconteceu com a própria lista de continuidade. Não houve uma tomada de posição assertiva, não houve uma mobilização estudantil em torno desse problema, nem sequer se juntaram, foi decidido em Assembleia Geral de Alunos, que não se iam juntar à própria luta pelo prato social, e a lista R acredita que é necessário reivindicar o próprio direito que o estudante tem ao prato social, e não meramente começar a prestar esse serviço ao invés da universidade ou da faculdade, porque a responsabilidade é em si da própria faculdade. Não deve ser a própria Associação de Estudantes a assegurar esse direito. Nesse sentido, a própria concessão das cantinas, como a Matilde disse, vem a diminuir a qualidade da refeição e até a carta mais custos para a universidade. Eu até tenho aqui algo dito pelo reitor, porque durante a questão da subida da inflação, os custos das cantinas de gestão direta aumentaram 50% e os da gestão privada aumentaram 275%. Por isso, essa própria concessão diminui o financiamento que a própria universidade tem para, por exemplo, construir residências, como dito anteriormente, ou para ter um preço da refeição social mais baixo. Obrigada. Passo agora a palavra à lista U. Obviamente que a lista U defende também a essência de um prato social acessível a todos os estudantes, mas acima de tudo, e eu acho que é isso que é importante ressalvar, o que interessa verdadeiramente não é estarmos a pensar aqui em nós próprios, é pensar naquilo que é melhor para os estudantes. Portanto, se a gestão é feita por um concessionário ou não, o que interessa é que a lista U, e aliás, a associação, aliás, e a lista U apresenta isso no seu plano, monitorizar as condições da cantina para garantir que, de facto, o serviço é prestado de uma forma rápida, com qualidade, de forma eficaz. Isso é o que interessa aos estudantes, é os estudantes terem a capacidade de aceder ao prato social rapidamente. E, portanto, a minha intervenção vai exatamente nesse sentido. Relativamente também àquilo que o Duarte mencionou, a Associação apresentou ao longo do ano alternativas para esta falta de resposta da questão social obviamente que sempre que estes problemas se verificarem, a Associação, junto dos estudantes, vai sempre encontrar as soluções que permitam um acesso
Isso vai implicar naturalmente também um contacto permanente, um contacto direto com o Serviço de Ação Social, que são de facto quem, de forma direta ou indireta, gere estes serviços. Obrigada. Passando ao próximo tema, espaços de estudo. A falta de espaços de estudos no IST é um problema crónico da instituição há anos. Faltam agora poucas semanas e, mais uma vez, eu não sei se o que eu estou a dizer é correto ou não, por isso não me citem nisto. Faltam agora poucas semanas, talvez, para abrir o espaço de estudo no Technical Innovation Center com mais de 500 lugares. Consideram que este espaço de estudo vai colmatar o problema? Se não, o que poderia ser feito pela AE para resolvê-lo? Passo agora a palavra à lista 1. Relativamente aos espaços de estudo, é realmente um problema com o qual muitos de nós nos deparamos. Às vezes não conseguimos encontrar um sítio para estar aqui no técnico. No entanto, exatamente como referiste, o TIC abrirá um espaço de estudo 24 de uma dimensão considerável, acessível aos estudantes do técnico. Para além disso, também a cantina vai ter, portanto, nas horas em que não se havia refeições, obviamente, um espaço para os estudantes estudarem, também um espaço com bastantes lugares, o que vai permitir mitigar exatamente esses problemas que temos sentido ao longo dos últimos tempos. Para além disso, obviamente, que a Associação estará sempre disponível para arranjar esses espaços. Inclusivamente, temos o Bar da AE, que neste momento ainda não está a ser utilizado, e, portanto, também esse espaço, se assim se verificar necessário, se os estudantes assim o quiserem, poderá e prontamente ser disponibilizado para servir como espaço de estudo, mitigando assim essa falta de condições necessárias para os alunos desenvolverem o seu estudo. Obrigada. Agora a Alistair. Bem, a questão do TIC é muito fácil de compreender. O Rogério faz promessas, promessa que ia abrir num certo dia e abrir depois. Abriu que ia ter 800 espaços de estudo, agora essa promessa diminuiu para 500 e qualquer coisa, e a solução, aliás, que nós até tínhamos apresentado como ISTEM o ano passado, também tem por isto, é a luta estudantil, a própria luta dos estudantes por terem mais espaços de estudo para o técnico. Tem espaços vazios, mesmo que não estão a ser utilizados, fazer uma gestão, uma administração destes espaços que resolva o próprio problema. Porque a questão isto é um problema centenário. E eu também acredito que a Associação de Estudantes deva reservar estes espaços. Mas a questão é, porque é que só foi feito agora? Existe a continuidade, existe há bastantes anos. Eu sei que a própria cantina da AE já não funciona há algum tempo. Porque é que isto só foi feito agora? Isto também, muitos dos membros da direção da lista U, da candidatura à direção, já estavam na própria direção do ano passado. Não percebo porque é que esta tomada de posição foi meramente feita agora. E é isto, é simples. É a própria reivindicação dos espaços de estudos através da luta estudantil, da organização dos estudantes, em torno da conquista dos seus direitos. Passando agora ao próximo tema, sustentabilidade financeira. Uma das principais diferenças entre as duas listas é a gestão orçamental que tem planeada. Quais são as principais mudanças a nível de gestão orçamental que as vossas listas propõem em relação ao mandato anterior da Associação de Estudantes? Passo agora a palavra à lista R. Bem, a própria gestão orçamental, eu sei que a própria Associação de Estudantes não sofre de constrangimentos orçamentais, quer dizer, quando se pode investir numa empresa para, por exemplo, fazer a própria design gráfico do ponto crítico, eu sinto que, em vez de serem os próprios estudantes da direção a fazê-lo, assim que a esse ponto acho que já não há mesmo constrangimentos orçamentais a esse ponto. Acho que, aliás, até se poderia usar o próprio dinheiro que a Associação de Estudantes tem para favorecer os estudantes, seja na questão de financiamento para os grupos estudantis e secções autónomas, financiamento do qual eles carecem para exercer a sua atividade e para se desenvolverem como as secções autónomas, seja mesmo na questão de, por exemplo, diminuição de certos preços para certos serviços,
ou no providenciamento, por exemplo, de material para estudantes de arquitetura, na secção de folhas. Pronto, é essa a questão que eu acho. Obrigada. Passando a palavra à lista U. Relativamente à gestão orçamental, é óbvio que a lista U também pretende continuar, portanto, fazer investimentos concretos e que valorizem os estudantes. Esses investimentos passam também, como já disse, obviamente, por diversificar os serviços que temos na secção de folhas e até por ajustar os preços àquilo que é a possibilidade, ou pelo menos a disponibilidade financeira dos estudantes. Mas também, obviamente, vai passar por exemplo, obviamente que o plano eleitoral da lista U tem vários investimentos volumosos e que de facto valorizam os estudantes, não vou ter tempo de certeza de anunciar todos. Posso também destacar, por exemplo, a questão infraestrutural. Pretendemos fazer uma renovação dos cacifes. Também portanto, investir e perceber de que forma é que a associação também pode intervir, até do ponto de vista financeiro, no projeto que existe para o Tagus Park. E também a renovação dos espaços desportivos que temos aqui na Alameda para as nossas equipas. Eu gostava só também de deixar aqui uma nota, e relativamente também àquilo que falou o Duarte, da questão do design. Mais uma vez, parece-me que a lista R fecha-se aqui na sua bolha ideológica, mas na verdade o que interessa verdadeiramente, e volto a reforçar esta nota que já deixei há pouco, é aquilo que interessa aos estudantes. O que interessa aos estudantes é haver um design eficaz, uma comunicação eficaz, coesa. Não interessa de que forma é que é feito. E precisamente por a associação não ter nenhum constrangimento financeiro muito visível, nós podemos de facto apostar nesse tipo de comunicação. Interessa mais chegar aos estudantes do que propriamente saber se é uma empresa ou se é feito internamente. O que interessa é chegar aos alunos, ter uma comunicação efetiva. Ainda no tema da sustentabilidade financeira, considerando a diferença no tamanho das estruturas das duas listas, acham que isso poderá ter um impacto na capacidade de lidar com a gestão orçamental corrente? Passo a palavra à lista U. Matilde, desculpa. Sim, isso faz. Vou voltar a repetir. Considerando a diferença no tamanho das estruturas e no número de membros que cada uma das listas tem, consideram que isto poderá ter um impacto na capacidade de lidar com a gestão corrente da Associação de Estudantes? Na verdade, não. Não considero que isso seja um entrave à gestão orçamental. A equipa que nós apresentamos é uma equipa coesa, dinâmica, plural, que é capaz de concretizar as atividades que nós propomos de forma consciente no nosso plano eleitoral, consciente e responsável, e parece-me que o facto de termos precisamente uma equipa dinâmica, uma equipa plural, faz com que consigamos efetivamente concretizar os eventos que propomos. Se calhar ter uma equipa mais pequena é que não permitirá, com certeza, dinamizar muitas das atividades propostas, e isso sim trará um impacto orçamental que não será favorável. Obrigada. Agora a lista R. Eu também acho que não, porque a própria Associação de Estudantes tem ferramentas para aumentar o próprio número de estudantes na direção adicioná-los como colaboradores face perante a questão do regulamento, do recrutamento. Por isso, eu acho que esse não se apresenta como um entrave, porque a própria equipa pode ser sempre aumentada, por assim dizer. E o que eu acho é mesmo porque, na questão de um número de pessoas para concretizar certos objetivos, o que se vê é que depois, no fim do mandato, a lista de continuidade, que faz listas com 170 pessoas, o que se vê é, por exemplo, o que se vê é o que se viu na AGA passada, na Assembleia Geral do ano passado. Estavam ali 10, 15 membros da Associação de Estudantes a falar sobre assuntos realmente importantes, seja a questão do futuro do IST, saúde mental, ação social, e nas questões que interessam, vê-se lá a própria mobilização que a Associação de Estudantes faz. E pronto, é só isso que eu queria, o ponto que eu queria dar.
Passando agora ao próximo tema, espaços e infraestruturas da Associação de Estudantes. Os antigos espaços concessionados pela AE, o Bar da Bola e o Bar da Associação de Estudantes, encontram-se neste momento fechados. Quais os planos de cada uma das vossas listas para estes espaços? E começa a lista. Bem, claramente que o objetivo seria reabilitar esses espaços, seja com a introdução de um bar, lá, como foi no Bar da Bola, ou criação de um espaço de estudo, um espaço de convívio, ou também a própria colocação novamente uma cantina da AE. Isso dependerá mesmo da própria discussão dentro da Associação de Estudantes, que se fará mesmo com os próprios estudantes. Eu sinto que isto deverá ir a uma própria reunião mais alargada com os estudantes, porque aqueles espaços são para os estudantes usufruírem. Por isso, a discussão tem de ser feita com os estudantes, para o que há de se fazer com aqueles espaços. Por isso, claramente, a promessa é a própria reabilitação dos espaços e não o que fazer, que tipo de reabilitação é que se vai fazer com os próprios espaços, porque isso faremos o que mais beneficiar os estudantes em discussão democrática. Agora a lista U. Eu, neste ponto em concreto, concordo também com o Duarte. Obviamente que pretendemos reabilitar esses espaços, porque de facto precisam de uma reabilitação profunda. No entanto, o que é importante é, ao escutarmos os estudantes, e a lista U pretende isso, no seu plano eleitoral, para percebermos efetivamente aquilo que é melhor para eles. O que é que os estudantes pretendem com aqueles espaços para que a associação consiga satisfazer os seus interesses e as suas necessidades. Obrigada. Passando agora ao próximo tema, desporto universitário. Ao contrário do que acontece na região norte do país, o desporto universitário na região de Lisboa é financiado pelas associações de estudantes, em vez de o ser pelas próprias universidades. Quais as medidas que propõem para que as reitorias das universidades de Lisboa tenham um papel mais ativo no desporto universitário? Passo a palavra à lista U. Relativamente ao desporto universitário, penso que é sabido por todos que a AIST tem feito um investimento sem precedentes no âmbito do desporto universitário. Temos dado condições exemplares às nossas equipas desportivas e aos nossos atletas. Temos permitido que todos tenham participado de forma incondicional, tanto nos campeonatos universitários de Lisboa como nos nacionais e ainda nos europeus. A nível de equipamentos e materiais, o investimento também tem sido claro. Agora, é evidente que também o técnico e a Universidade de Lisboa devem ter um papel no desporto universitário, até porque muitas das vezes as nossas equipas também levam, por exemplo, no caso dos europeus, o nome da Universidade de Lisboa para fora do país. A Universidade de Lisboa, em concreto, é responsável pela gestão do Estado Universitário de Lisboa e, portanto, junto dos nossos parceiros, da ADESB, pretendemos continuar a lutar para que, de facto, os direitos dos estudantes sejam garantidos nesse espaço, para que os estudantes tenham prioridade na utilização dos campos e das instalações desportivas. E, ao nível do técnico, isso também foi um trabalho que já foi feito ao longo deste ano, portanto, incentivar o técnico a dar um apoio financeiro concreto ao desporto universitário. Este ano a Associação portanto, deu um passo à frente relativamente ao técnico e decidiu inclusivamente atribuir bolsas de mérito desportivo, mas seria também interessante que o técnico participasse neste reconhecimento do valor dos nossos atletas e do desporto universitário aqui na nossa faculdade. Obrigada. Agora a lista é. Bem, quanto ao desporto universitário, acho que é claro que é necessária primeiro uma revisão do estatuto de estudante-atleta, que não favorece os estudantes-atletas atualmente. Os estudantes não conseguem ir a competições e praticar o desporto e estudar ao mesmo tempo com o estatuto atual. O próprio estádio universitário, que o Pedro falou, atualmente nem sequer está a priorizar outros estudantes federados que não são da própria universidade, ao invés dos estudantes da própria universidade. Por isso o que vemos aqui é mesmo um ataque ao próprio direito do estudante de praticar desporto. Por isso a LISTER propõe mesmo estar junto desses estudantes na sua luta pelo direito à prática do desporto, seja qual desporto seja o desporto que for. E nesse âmbito o técnico também
Técnicas que se orgulha e a Universidade de Lisboa essa que também se orgulha de ter os seus grandes estudantes, atletas e os grandes atletas que forma, não contribui quase nada para a própria formação desses atletas. E também é necessário que a própria Universidade dê algo para formar esses atletas, seja pagamento de equipamento ou outras questões. Por isso, a lista R acredita que é necessário estar lado a lado dos estudantes atletas para, de facto, cumprir e dar-lhes o direito à prática do desporto. Obrigada. No tema do desporto universitário, quais consideram ser as maiores deficiências no desporto universitário no Instituto Superior Técnico e como propõem, quais são as propostas das vossas listas para resolver estes problemas? Passo a palavra à lista R. Bem, acho que dá para atacar esta questão de vários pontos. Primeiro é a própria questão do técnico. O técnico em si, com os métodos de ensino que tem, com a universidade completamente antidemocrática, que não permite aos próprios estudantes participarem na construção dos seus programas curriculares e das práticas pedagógicas que são feitas, apresenta-se como um ataque à própria prática do desporto dos estudantes do técnico. Para além disso, já falei do próprio Estatuto do Estudante-Atleta, já falei da não possibilidade de utilização do estádio universitário, porque está a ser utilizado por entidades externas à universidade, atletas que não são externos. Por isso, são estes os próprios entraves que se apresentam dentro da faculdade, não só dentro da faculdade, mas na questão do estádio universitário, dentro da própria universidade, que desfavorece esses estudantes. E não só isso, também temos a questão de todos os outros entraves e barreiras à entrada e permanência no ensino superior, como a questão da propina, o alojamento, os transportes, a ação social, que agora aumentou a questão do prazo social de 80 para 3. Obrigada. Agora a lista 1. Bem, eu temo que me vá repetir um pouco agora aqui nesta intervenção relativamente à anterior. Efetivamente, o desporto universitário, apesar do investimento que já foi feito, continuará a não ficar esquecido. É, inclusivamente, um dos pilares basilares da lista 1. Relativamente à questão do Estatuto do Estudante-Atleta, este ano já foi feito um caminho muito importante no que toca à sua atribuição. Para quem não sabe, as fases finais dos campeonatos nacionais universitários este ano foram em Viana do Castelo e calharam em cima da semana de preparação de exames e da semana de exames, e os atletas que foram em representação da AST a esses campeonatos nacionais universitários tiveram atribuído o Estatuto de Estudante-Atleta e conseguiram adiar os seus exames para uma época extraordinária. Também para a época especial, mas conseguiram marcar uma época extraordinária junto com os seus docentes. No entanto, ainda falhas a colmatar e obviamente que a lista U pretende continuar da mesma forma que a Associação já o fez durante este ano de forma exemplar, continuar a defender a atribuição clara e rápida do Estatuto de Estudante-Atleta para não causar entraves à prática desportiva. Também a nível das condições de prática desportiva, e isto foi algo que eu também já falei relativamente à parte infraestrutural, é necessário haver uma reabilitação dos espaços desportivos da associação para que efetivamente os nossos atletas tenham todas as condições ideais para a prática desportiva, nomeadamente o pavilhão lá dentro e também os campos cá fora, futsal, ténis e pádel. Passamos agora ao próximo tema, proximidade com os estudantes. O ano passado, as eleições foram marcadas para a semana de preparação de exames. Este ano, foram marcadas para a semana de exames. Todos os anos, as taxas de abstenção são um problema discutido no debate, mas ainda não resolvido, e por isso trazemos outra vez este tema para ser debatido. Prevêem alguma alteração estatutária que venha reformular o sistema eleitoral? Em concreto, uma alteração estatutária que permita a alteração das datas em que as eleições são marcadas. Passo então a palavra à lista 1. A lista 1 também apresenta no seu plano eleitoral a intenção e o compromisso de levar a cabo uma revisão estatutária ao longo do próximo mandato. Essa revisão estatutária passará naturalmente por resolver esta questão
esta questão deste constrangimento estatutário das datas das eleições, que são uma entrave à participação democrática dos estudantes. Portanto, sim, iremos, durante essa revisão estatutária, proceder a essas alterações, obviamente também com a auscultação dos estudantes, relativamente a outros artigos, e este também, que possam ser importantes de mudar, já que estamos a fazer a revisão dos estatutos. Relativamente àquilo que referiste da falta de participação das Assembleias Gerais de Alunos, portanto, colmatar esta falha passa também por melhorar a comunicação, torná-la mais atempada, para que os estudantes possam saber exatamente quando se vai realizar a Assembleia Geral de Alunos, para que possam participar nas tomadas de decisões e nas discussões que lá são tidas. E obviamente que também, e isto é mais uma proposta que a lista o apresenta, estudar a possibilidade de existirem outras modalidades de voto, nomeadamente o eletrónico ou o antecipado, que facilite a participação democrática dos alunos nas eleições. E também esqueci a existência de cadernos eleitorais eletrónicos. Tentarmos combater a adesão às Assembleias Gerais de Alunos também passa muito por nos conseguirmos aproximar dos estudantes, portanto, conseguirmos revitalizar a ponte entre a associação e os estudantes. E obviamente isso vai implicar que haja uma menor alienação dos estudantes no que toca a este tipo de questões. E precisamente por causa disso é que a lista U também pretende ter um contacto mais próximo com as secções autónomas e grupos estudantis, apoiá-las mais diretamente, dar-lhes as ferramentas necessárias para concretizarem as suas atividades, porque também é uma forma da associação se conseguir ligar aos estudantes, através das secções autónomas e dos grupos estudantis. Obrigada. Lister? Bem, primeiro, isto são muitos pontos a tocar, mas na questão da proximidade dos estudantes, temos a questão da abstenção, né? Que os próprios estatutos permitem que estão completamente adequados e deviam ter sido revistos no ano passado, pela vista de continuidade, e os próprios estatutos permitem um intervalo bastante curto de marcação das eleições e da campanha eleitoral, e este ano se vê precisamente o aumento da abstenção, o próprio aumento da abstenção, ou iremos ver, porque a própria campanha foi marcada para agora. E é necessário, imediatamente, rever os próprios estatutos. No âmbito das áreas, o que se tem visto até agora é a marcação das áreas, por exemplo, a última foi marcada 2 dias antes, da própria área. As vagas não são marcadas com antecedência, não são permitidos, por exemplo, regimes mistos de online e presencial para participação nas vagas. O próprio cumprimento das vagas, por exemplo, podia-se fazer como na Faculdade de Direito, em que se repartem as vagas para 2 dias. Em vez de um estudante que tem de ir para casa apanhar o comboio, em vez de ir para casa apanhar o comboio, tem de estar até à 1 da manhã na área. É necessário também comunicar e transparecer o que é comunicado na AGA. É necessário haver uma comunicação direta com os estudantes acerca de quando é que vai acontecer na AGA, o que é que se vai discutir na AGA, direto, não é um mero póster. E a AE deve em si, na questão da proximidade com os estudantes, auscultar os estudantes e os seus problemas, seja nos núcleos, seja nas comissões de praxe, seja nos próprios estudantes, ao comunicar e fazer essa comunicação direta. E também informá-los acerca de vários problemas, porque eu atualmente não vejo nenhum estudante a ser informado sobre um problema fulcral no ensino superior e no técnico agora, que é a questão do regime fundacional. É a questão de, possivelmente, a faculdade mudar de regime, para um regime que aumenta consideravelmente as propinas, diminui a democracia na faculdade, e a lista R acha que é intransigente aumentar a comunicação, diretamente, indiretamente, em todos os planos. Obrigada. Acho que já não faz sentido fazer a última pergunta, porque eu aqui perguntei sobre a alteração estatutária, mas vocês acabaram por responder os dois para além disso e sobre a proximidade com os estudantes, e acho que seria estarmos a repetir-nos fazer esta última pergunta. E acho que assim estamos em condições de passar o microfone ao público para as perguntas. Temos um membro do diferencial que nos vai ajudar. A Beatriz vai passar o microfone. Vou relembrar que têm 1 minuto e meio para fazer a vossa intervenção. Pode ser uma pergunta direcionada às duas listas ou só um dos candidatos. Nesta parte do debate vamos ter direito
de resposta por parte dos candidatos. Também estamos a fazer a transmissão por YouTube. Se houver alguma pergunta no chat, Gonçalo, informa-nos para poderes fazer essa pergunta e também ser respondida. Acho que podem levantar os braços quem quiser. Boa tarde. Vocês falaram muito sobre aproximarem-se dos estudantes. Eu tinha uma pergunta para os dois, que é: quais é que são as propostas concretas que apresentam para o Tagus Park? Começamos pela R, que tu começaste há bocado. As propostas apresentadas para o Tagus Park, na íntegra, fundem-se também muito com as propostas apresentadas para a Alameda. Né? É necessário haver uma comunicação direta com os estudantes, ir mesmo ao pé dos estudantes, comunicar com eles, seja numa distribuição ou numa própria ação de contacto. É necessário também falar com os estudantes do Tagus Park através dos seus núcleos e perceber e compreender os seus problemas, porque atualmente o Tagus Park sofre mesmo problemas graves. Apenas tem uma cantina, um dos bares foi fechado, essa cantina não está aberta o suficiente, a própria secção de folhas, que é da IST, tem horários que não estão ajustados à própria atividade dos estudantes do Tagus Park, e o que se propõe é mesmo a comunicação com esses estudantes de forma direta. Noutro âmbito, por exemplo, na questão das águas, acho que ao invés, por exemplo, de se fazerem águas no próprio Tagus Park, sem reforço dos próprios meios de transporte dos estudantes da Alameda para o Tagus Park, o que se tem visto agora com essas águas é que a participação tem diminuído consideravelmente. Podia-se mesmo implementar um regime, por exemplo, de online misto, online e presencial, para esses estudantes poderem participar. E é necessário reforçar a comunicação não só no Tagus Park, mas em geral, fazer uma comunicação direta, assertiva, e fazer uma auscultação dos estudantes em todos os pontos. Relativamente ao Tagus Park, é óbvio que o Tagus Park precisa também de um cuidado mais próximo por parte da associação. É evidente que, como o Duarte referiu, da mesma forma que, aliás, tenho referido sempre ao longo das minhas intervenções, que a lista o pretende auscultar de forma ininterrupta os estudantes e, obviamente, que este meu comentário é extensível a ambos os campi. Portanto, não só aqui à Alameda, como também ao Tagus Park. Relativamente ao Tagus Park especificamente, a lista o pretende apostar na dinamização de mais atividades nesse campus. Portanto, teço este comentário também em função das reuniões que já tivemos com os variados grupos estudantis desse campus. Também pretendemos ter um contacto mais próximo com o órgão de gestão do Tagus Park, estabelecer uma linha de contacto direta, uma linha de diálogo imediata com esse órgão de gestão. Também é importante, e exatamente na sequência que referiu o Duarte, averiguar a possibilidade e de facto concretizar a existência de mais shuttles para servir os estudantes do Tagus, que muitas das vezes não podem sequer usufruir do seu espaço Estudo 24, porque realmente o shuttle acaba cedo demais. Relativamente à parte infraestrutural, também o Tagus precisa de intervenções nesse sentido, como referi há pouco, o projeto que a lista o apresenta, o projeto do Tagus mais desportivo, para estar sempre em linha com aquilo que não só a Câmara de Oeiras, como também o próprio órgão de gestão do Tagus Park decidirem para o espaço exterior. Portanto, a Associação quer ter um papel a dizer e quer intervir nesse sentido. Relativamente ainda também à questão da oferta alimentar, sabemos que no Tagus Park não é ideal. A cantina também, sob pressão da Associação, tem visto algumas melhorias, nomeadamente abre meia hora mais cedo. Também as senhas são dadas cá em cima, porque não havia rede lá em baixo, portanto, para agilizar a fila. Também a nível de louça, os Shuttle compraram mais louça e mais talheres, porque havia vários momentos em que a fila ficava parada, precisamente não havia essa oferta. Ok.
Desculpa a hesitação, eu não sei se há direito de resposta, não é suposto haver diálogo, por isso é que eu estou reticente. Ok. Então eu se calhar vou passar outra vez o microfone. Desde já cumprimentar o João e o Duarte, já que sempre estarem aqui. Minha pergunta tem... Acontece. A minha questão tem a ver com comunicação, eu comecei por falhar, e é a comunicação efetiva. Uma das questões que eu tenho aqui é, nós estamos a falar de comunicação e da função do ponto crítico. A primeira referência nos meios da AST ao regulamento eleitoral, além da drive e da vitrine, foi dia 23, depois das duas listas estarem entregues. Eu pergunto se isto é comunicação efetiva, e se acham que o ponto crítico e o fisicamente cumprem bem a sua missão, e o que é que pode ser melhorado para a comunicação da AST efetivamente, ser esse termo, como é que é comunicação efetiva. Sim, tu te referiste que a comunicação do ponto crítico só apareceu? Sim. A primeira referência nos meios da AST foi no dia 23, com a publicação do ponto crítico, em que tinha lá a referência ao regulamento eleitoral. Apesar da pergunta ser direcionada, depois o Duarte também terá direito a dizer alguma coisa. Bem, agradeço a tua pergunta. Ser uma lista de continuidade não significa necessariamente que eu tenha que defender com unhas e dentes aquilo que foi feito. Reconheço que, efetivamente, essa comunicação feita no ponto crítico não foi eficaz. Não há como não o fazer. No entanto, a divulgação do regulamento eleitoral e do calendário eleitoral foi feita por outras vias de uma forma eficaz. Portanto, os estudantes podiam consultar tanto um como o outro documento de forma rápida através das redes sociais, do site, mas realmente no ponto crítico houve essa falha. Posso acrescentar uma coisa? Como que eu, por exemplo, tento mesmo técnico, encontrar a ou ir à rádio técnico ou ir à HSC não é algo normal. É isso que eu estou a dizer. Ou necessitar numa HSC mais jovem. Eu vou passar a palavra ao Duarte e vou pedir mesmo que não façam intervenções sem o microfone, porque o som lá em casa fica bastante mal, ok? Na questão da comunicação, claramente vimos ao longo deste tempo todo, e acho que é mesmo responsabilizar a própria lista de continuidade, da qual a lista U tem vários membros agora na própria lista. A lista apresenta uma lista de continuidade. Como lista de continuidade, deve-se responsabilizar pelas ações do seu passado. Porque senão não seria uma lista de continuidade. Seria uma lista de não continuidade. Uma lista de oposição. Claramente. E o que se tem observado é o seguinte. Não há uma comunicação direta, não há uma comunicação efetiva. Os estudantes têm de ir ao site ou à drive. Estudantes que muitas vezes nem sequer sabem onde raio procurar os enunciados para os projetos no Fênix. São supostos, agora a Associação de Estudantes, a lista de continuidade, supõe que os estudantes saibam ir ao site da AE, à drive da AE, procurar essa informação, em vez da AE facilitar na divulgação e informar os estudantes. Porque o que a realidade comprova é o seguinte: os estudantes estão profundamente desinformados, e apesar de terem acesso a esses recursos todos, os estudantes não sabem quando é que são as áreas, não sabem o que raio é uma área, não sabem o que é que se faz numa área. Não sabe os eventos que a Associação dos Estudantes promove. É o que se tem visto no próprio ponto crítico, não tem ajudado na própria divulgação desse evento. Eu já li bastantes pontos críticos e não se apresenta como uma forma de apoio e divulgação não só dos problemas da comunidade estudantil, mas dos meios como uma associação de estudantes pode utilizá-los para resolvê-los, pode resolvê-los, e essa é a crítica que eu tenho a fazer atualmente. Sim. Na parte do público há direito à resposta, por isso é que eu perguntei se querias utilizá-lo, podes não querer e prosseguimos com as perguntas. Posso prosseguir?
voltando ao tempo da Tagus Park, há uma sala de jogos que está fechada por falta de manutenção e também existe, quando nós shuttle para além das águas. O que é que as listas planteiam fazer em relação a estas duas questões centrais por Tagus Park? Exato, primeira lista, Roberto. A lista é considera que é necessário lutar pelo direito à mobilidade dos estudantes, em primeiro caso. O que se verifica é que os shuttles acabam às 8, os estudantes às vezes querem ir jantar na faculdade, estudar até mais tarde na faculdade e não o podem fazer. Na questão das salas de jogos, essa sala está completamente inutilizada, claramente deve ser reabilitada, e o que interessa é mesmo reivindicar ao próprio técnico a abertura de mais carreiras, principalmente em horários mais densos, quando os estudantes necessitam mais dos próprios shuttles e mais acesso à mobilidade, e também da própria reabilitação da sala de jogos para servir os estudantes, porque atualmente o que aquilo está a fazer é apanhar todo. E é necessário a lista pôr-se do lado dos estudantes para lutar pelo direito a estes meios, porque a faculdade é de facto dos estudantes. Obrigada, lista U. De facto, eu concordo também com o Duarte neste ponto. Termos um shuttle que de facto satisfaz inteiramente as necessidades dos estudantes é essencial. É importante que os estudantes tenham a possibilidade de, lá está, como referiu o Duarte, ficarem até mais tarde a estudar no seu próprio campus, conseguirem jantar no seu próprio campus, também em linha com aquilo que a lista o defende, que é apostar na dinamização de mais atividades no campus do Tagus Park, o que pode implicar, obviamente, a existência de shuttles para além das horas que já existem, das 8 e 10. E relativamente ao salão de jogos, também acredito que é importante haver esses espaços mais lúdicos para os estudantes, espaços de lazer, e portanto faz todo sentido que esse espaço seja reabilitado. Temos aqui uma pergunta online, vou lê-la. Gostava de perguntar qual o plano de cada uma das listas quanto à piscina da AE. Que eu saiba está vazia e sem planos futuros. Sei que já a quiseram transformar num laboratório. Que planos têm? E algum silêncio, por favor. Obrigada. Relativamente à piscina da associação, eu posso dizer é que o investimento que a piscina requer é algo que ultrapassa completamente os limites orçamentais que a associação tem disponíveis. É óbvio que a associação deve e terá certamente algo a dizer quando o técnico, e aliás fazendo pressão também com o técnico, para que seja feito algo com aquele espaço que está completamente inutilizado e que pode servir os estudantes de uma forma positiva. Esses planos passam, e também em linha com aquilo que foi dito há pouco relativamente ao BADEI, passam também por perceber aquilo que os estudantes pretendem para um espaço que é deles, um espaço que deve servir os estudantes, um espaço que é deles. E portanto, a partir daí, a partir do momento em que percebamos aquilo que pretendem os estudantes para a piscina, fará todo sentido, e uma vez que a associação não tem de facto essa disponibilidade orçamental, faz todo sentido termos um canal de comunicação direto com o técnico para que possamos concretizar o projeto que os estudantes decidirem para esse seu espaço. Obrigada, Lister. Nesse sentido, eu acho que era frutífero mesmo, por exemplo, marcar-se uma Assembleia Geral para se discutir essa questão. Acho que a utilização daqueles espaços passará a partir da discussão coletiva dos estudantes de técnico. Já foi utilizado pelo Grupo Teatro, pelo que eu sei, e por outros núcleos. E acho que poderia, mesmo o próprio espaço, obviamente, iria contribuir para como é que eu ia dizer? Para ajudar os estudantes de técnica a desenvolver as suas atividades. Pode não servir apenas para nadar. Acho que também
e como não foi utilizada para nadar nos últimos tempos. Pá, a questão é, aquilo tem de ser utilizado de maneira aos estudantes a poderem aproveitar a própria piscina. E isto tem de ser feito com os estudantes. Isto tem de se ver com os próprios estudantes, consultar os estudantes, as secções autónomas e grupos estudantis, para ver o que é que se pode fazer com aquele espaço. Pronto, eu só dei aqui uns exemplos do que é que foi feito com a piscina enquanto não operacional, mas também acho que também há a própria oportunidade, por exemplo, reivindicar ao técnico a utilização da piscina para o propósito que ela teve, visto que o técnico também tem uma responsabilidade tem a responsabilidade de ajudar a formar os seus estudantes, seja e dar apoio aos próprios estudantes atletas, como se falou antigamente. Pronto, tá bom. É que já estava muito tempo aqui. Bom, vamos só retornar um bocadinho aqui atrás da história. A cantina já ultrapassou uma vez um estado de privatização. E o que é que a associação fez? Prenderam-se no central durante dias até que o técnico fizesse alguma coisa sobre isso. Portanto, o meu primeiro ponto é: vocês estão dispostos a mobilizar os estudantes dessa mesma maneira, sim ou não? Essa é uma resposta curta. Seguinte, a burocracia, tratar com a associação de estudantes e a parte de design e isso tudo, acaba por atrasar muito a parte no que toca à informação. Portanto, quais é que são as vossas medidas? Essas são as perguntas para ambos. Agora, sobre a lista de continuidade. Porquê é que nuclear, por exemplo, eu sei que a direção do nuclear está aqui presente, e porquê é que vocês tentam fazer protocolos com núcleos, por exemplo, telemoto, ou se diz que sim, são atividades extraordinárias, mas quando os estudantes de arquitetura não têm sítios decentes para fazerem os seus trabalhos, como é que vocês ousam sequer gastar dinheiro em coisas extracurriculares quando há pessoas que nem conseguem fazer o curso? Tem que ser eles ali atrás a tratar disso. Além disso, última pergunta: 12.000 euros em design foram gastos no ano passado e eu assumo que este ano também sejam. Porquê é que esses 12.000 euros não são utilizados em coisas mais permanentes? Obrigado. Inês, podes voltar a repetir a primeira e a segunda, por favor. Deste lado a primeira. Primeira e segunda. Ok. O microfone se A primeira, assim, é um ponto bastante conciso. Se estão dispostos a mobilizar os estudantes de modo a mesmo prenderem-se no central ou na própria cantina para o técnico realmente perceber qual é o problema. Querem que repita a segunda? Portanto, a segunda era só sobre a burocracia da parte gráfica da Associação de Estudantes, e não só no resto da burocracia, mas na parte gráfica, acaba por atrasar a comunicação com os estudantes. Isso foi visível, potencial agora na questão dos debates. De que maneira é que vocês pretendem fazer esse balanço entre burocracia e comunicar com os estudantes? Querem deixar de lado a marcha gráfica ou informar os estudantes? É mais essa questão. Só para desculpar a balança, vamos esclarecer. já não lembro da ordem, eu vou dar a lista U, eu vou publicidade a seguir, já não lembro quem foi o último. Isto foram realmente muitas questões, espero não me esquecer nenhuma, mas também se esquecer, pois. Relativamente, portanto, à questão, a primeira questão de se terem disponível a mobilizar os estudantes para fechar o central ou a cantina, para o técnico perceber aquilo que realmente se passa. O que eu posso dizer é que a AIST estará disponível para fazer tudo aquilo que for necessário para que os direitos e os interesses dos estudantes sejam de facto concretizados. Se isso passa por me fechar dentro da cantina ou por me fechar dentro do central, talvez. Se isso é o método mais eficaz de concretizar aquilo que realmente importa para a lista 1, não sei, mas isso também é importante percebermos para onde tende a comunidade estudantil, através das Assembleias Gerais de Alunos, para perceber se efetivamente esse é o caminho a seguir ou se é um caminho mais diplomático, para que de facto o técnico compreenda os reais problemas dos estudantes. A segunda pergunta, eu não sei se respondo a todas. Pronto. Relativamente à questão burocrática, não é?
efetivamente, e também consigo reconhecer que a questão burocrática atrasa bastante muitos dos processos internos da associação, o que pode, obviamente, levar a que a comunicação não seja tão efetiva como seria expectável. Como também já tive a oportunidade de referir, e isso é também, aliás, um dos pilares da lista U, que é a proximidade constante, essa proximidade vai passar por uma comunicação diferente, uma comunicação que consiga eficazmente aproximar-se da comunidade estudantil. Isso passará, obviamente, por uma agilização interna de todos os processos de criação de design e mesmo de divulgação das nossas atividades, informações, o que for. Relativamente à questão do design, né, dos 12 mil euros que gastamos em design, eu vou voltar mais uma vez a repetir aquilo que já disse anteriormente, quando da intervenção do Duarte. A associação, não tendo constrangimentos orçamentais astronómicos, parece-me que o que importa aqui verdadeiramente é, e repito-me mais uma vez, peço desculpa pela redundância, temos uma comunicação direta com os estudantes. Se isso passa por termos uma empresa ou fazermos isso internamente, parece-me, e da experiência que a lista U com os seus elementos que já pertenceram à direção tem, é que de facto esta empresa consegue muito mais agilmente, em coordenação naturalmente com a equipa da imagem, da comunicação, do marketing, fazer imagens que sejam mais apelativas ao nível do desenho e que consigam atingir de forma mais ampla toda a comunidade. O nuclear. Nuclear. Eu não apontei. Eu posso repetir. A questão do nuclear é que eles têm muito mais condições para efetuar os projetos para as cadeiras, e a pergunta é: a AE faz protocolos com núcleos de extracurriculares, como o Telmote e outros que tais. Porquê apoiar extracurriculares quando existem cursos que nem as cadeiras conseguem fazer? Relativamente a esta questão do nuclear, eu faço primeiro aqui uma ressalva de que todos estes protocolos que referiste, acho que referiste especificamente o do Telmoto, não é? Portanto, criamos e dinamizamos muitos outros protocolos. Todos estes protocolos têm como objetivo principal apoiar os estudantes, apoiar os grupos estudantis, ajudá-los, dar-lhes as ferramentas necessárias para conseguirem dinamizar todas as suas atividades. Reconheço, obviamente, que o caso do nuclear é um pouco mais sensível, porque realmente estamos aqui a falar de estudantes que não conseguem concretizar os seus projetos, e, nesse sentido, a associação está 100% aberta a resolver esse tipo de problemas. Obviamente que nós temos um constrangimento a nível de espaço, mas, e também dada a urgência da situação, é possível que o nuclear, junto da associação, consiga arranjar uma solução para que, periodicamente, sejam disponibilizadas, seja disponível uma sala, para que eles possam, de facto, concretizar os seus projetos. Agora passo a palavra à lista R, que é apenas para responder às duas primeiras questões. Ou se força. Fica nuclear também, já agora. Resposta curta à primeira pergunta? Sim. Resposta mais comprida. Claramente que os estudantes têm de lutar pelos seus direitos, só que a questão é mesmo a definição dos moldes, deverá ser numa reunião alargada, numa produção com os próprios estudantes. Não deverá ser a Associação de Estudantes, por exemplo, partir da direção que vão colocar tendas na Alameda, sem a mobilização da massa estudantil para tal. Quanto à segunda pergunta, eu acho que é prioritário para a Associação de Estudantes, primeiro que tudo, informar e comunicar com os estudantes. Se as questões de linha gráfica ou de estética atrapalharem essa questão, não vejo o porquê atrasar a própria comunicação, porque o que interessa atualmente é mesmo a comunicação entre os estudantes. Comunicação que até agora se vê inefetiva, mesmo que apontando agora para a questão nuclear. Porque a questão nuclear, a questão do curso de arquitetura inteiro,
provém precisamente, e a questão de isto apenas estar a ser descoberto agora, provém precisamente da falta de comunicação que a Associação de Estudantes. Há lista de continuidade de forma listas todos os anos e orgulham-se de ter membros de todos os cursos. No entanto, não comunicam com nenhum dos cursos, não procuram saber a situação de cada curso, porque a situação agora em arquitetura é extremamente precária. Os estudantes não têm salas, não têm condições, não têm mesas como deve ser. O único material, os únicos equipamentos disponibilizados são por um núcleo de estudantes que é pago a cotas. Quer dizer, a Associação de Estudantes não se tem posicionado, não tem feito o contacto direto com os estudantes e o que se vê atualmente, esse problema ainda estamos a falar dessa questão, é fruto desta falta de comunicação. Nesse âmbito, a lista R propõe-se lutar junto aos estudantes de arquitetura, como se fez, por exemplo, na Universidade de Coimbra, onde os estudantes, através de um movimento chamado Mudarc, reivindicaram e lutaram por obras no seu edifício, que estava a cair, com o teto a cair, e conseguiram obter essas obras. Por isso meramente demonstra que a luta funciona. Funciona nesse plano como nos outros. Por exemplo, na Nova, através da luta das associações de estudantes, conseguiu-se congelar o preço do prato social de 2,80, enquanto da nossa associação, na lista de continuidade, vemos bola. O Pedro quer utilizar o direito de resposta, vai ter 1 minuto e meio. Relativamente aqui à intervenção do Duarte, eu gostaria apenas de ressalvar que a lista U tem, ao longo dos últimos dias, reunido intensamente com os grupos estudantis, secções autónomas e com as equipas desportivas, para perceber quais as suas necessidades, quais as suas deficiências, e de que forma é que a Associação pode estreitar as suas relações com esses grupos estudantis e secções autónomas, no sentido de lhes dar todas as condições necessárias para terem as suas atividades regulares. Hoje inclusivamente, a lista U teve a oportunidade de reunir com o nuclear, que eu infelizmente não consegui estar presente, mas é isto. Portanto, acho que diria que foste um pouco precipitado, porque realmente a lista U tem tido essa preocupação, e reforço também aquilo que disse há pouco. Não é por sermos uma lista de continuidade que não temos e não sabemos reconhecer os problemas que a direção, que os grupos estudantis continuam a ter com a associação e na dinamização das suas atividades regulares. Mais perguntas? Podes passar, estava mais tempo do que se calhar do outro lado. Sim, eu vi. Podes passar. Olá, boa tarde. Uma pergunta para a lista R. Disseste que querias abrir o recrutamento para comatar os problemas dos recursos humanos. Como sabes, e também disseste, os estudantes são desinteressados e têm muitas dificuldades em associarem-se aos movimentos associativos. Como é que a lista R pretende dinamizar um evento recreativo que exige uma grande massa de recursos humanos, como a Santa Sebenta, que o ano passado necessitou de cerca de 120 pessoas? Como é que a lista R coloca isto no seu plano eleitoral e pretende realizar o seu recrutamento não correr como esperado? Obrigada. Ok, nesse âmbito, eu acho que a própria abertura de recrutamento virá e aumentará os nossos números quando posta de lado da própria atividade que a Associação de Estudantes fará. Não achas que os próprios estudantes estão desinteressados porque veem meramente a Associação de Estudantes como uma comissão de festas e uma promotora de desporto? Ou não veem a Associação de Estudantes como uma ferramenta de defesa dos seus direitos e de mobilização dos estudantes para a luta contra estes, mas meramente como um sítio onde uma pessoa vai fazer voluntariado para a Santa Sebenta? Eu pergunto, nas nossas ações de contacto, nós temos perguntado às próprias pessoas o que é que uma associação de estudantes devem fazer. Muitas das respostas foram apenas organizar festas e eles não sabem bem, em concreto, o que é que uma associação de estudantes deve fazer.
a própria atividade, e a comunicação que a Associação de Estudantes tem que fazer é cúmplice na própria alienação dos estudantes face à atividade desta. E é esse o ponto que eu tenho a fazer. Que, com comunicação efetiva, com a auscultação dos estudantes, com a luta pelos direitos dos estudantes, também ao tempo livre, a questão pela qual a Associação de Estudantes apenas se debruça na questão de um inquérito sobre o MEC. E não de facto mobiliza os estudantes para a solução da questão do tempo livre, que é um problema centenário. Isso tudo contribui para a própria alienação dos estudantes face à atividade AE, porque atualmente a Associação de Estudantes é meramente um grupo de pessoas que se fecham no seu pavilhão. Não vêm ao contacto com os seus estudantes. Eu nunca vi um membro da Associação de Estudantes a fazer contacto direto comigo, ou qualquer estudante, sem ser na questão da campanha eleitoral, mesmo com os núcleos. Posso dar um exemplo, a questão do núcleo de eletrónica, de engenharia eletrotécnica. Eles disseram-nos que apenas reuniram com eles na campanha eleitoral do ano passado e que nunca mais tiveram alguma comunicação direta. Pronto, eu acho que essa alinhação passa por esse ponto. O Pedro quer utilizar o seu direito de resposta, 1 minuto e meio. Bem, eu para já continuo sem perceber muito bem exatamente como é que a lista R pretende dinamizar a Santa Seberta. Mas pronto, eventualmente pode ser um desafio interessante. Eu gostava também de deixar aqui a nota de que claramente a lista R mostra um desconhecimento absoluto daquilo que é a atividade da Associação ao longo de um ano de mandato. Se tu só vais aos eventos criativos, enfim, eu se calhar incentivava a ter participado noutro tipo de atividades dinamizadas pela Associação, que são inúmeras. Portanto, posso falar-vos da Green Week, da Semana da Saúde e Sexualidade, da Corrida Solidária. Também, ao nível da política educativa, o trabalho do doutor da política educativa é incessante. Levamos moções a todos os fóruns de discussão, tanto a nível regional como a nível nacional, e a Associação, a AEST, tem uma postura efetivamente crítica e interventiva, ativa, em todos estes fóruns em que participa. Olá, boa tarde. Desde já agradecer ao Pedro como ao Duarte pelas respostas. Tenho algumas questões e espero ser breve. A minha primeira questão é direcionada à lista R, que ainda há pouco tive a oportunidade de referir que seria interessante não investir numa empresa para a produção de conteúdos gráficos, não obstante, no plano eleitoral da lista R está lá indicado que tencionam contratar 2 funcionários. Portanto, 2 funcionários cujo trabalho poderia ser concretizado por dirigentes associativos. Portanto, a minha questão aqui é: há 2 pesos e 2 medidas, ou seja, por uns pontos os objetivos podem ser concretizados por dirigentes, outros nem tanto. Portanto, a minha questão é: onde é que está aqui, ou se será aqui evidente, alguma hipocrisia da lista R? A minha outra questão é para as 2 listas, portanto, é perceber concretamente o que é que entendem por inovação pedagógica, como é que esta se trabalha, o que é que esta envolve e que outras questões, para além da mobilização dos estudantes, podem fazer para melhorar a inovação pedagógica da nossa instituição e do país. Para além disso, queria só fazer um esclarecimento de que todos os grupos estudantis têm a oportunidade de esclarecer junto do tutor do apoio estudantil qualquer questão. Para além disso, foram convocados para diversas reuniões ao longo do ano, na qual poderiam ter esclarecido ou exposto as suas problemáticas. Obrigado. A primeira a intervir agora é a lista R. Bem, a questão da contratação dos funcionários é mesmo para esses funcionários tratarem da questão mais burocrática da Associação de Estudantes, para facilitar também que os dirigentes associativos se preocupem com questões mais pertinentes ao movimento estudantil. Eu assumo que a própria linha gráfica de um jornal estudantil deva ser do cariz dos estudantes. Mas, por exemplo, tratar das contas da Associação da secção de folhas ou de questões de contabilidade deve ser do cariz de, se calhar, uma pessoa mais formada para isso. Na questão da inovação dos métodos pedagógicos para os estudantes, a questão que se cinge agora na questão curricular é
esta não é feita junto dos estudantes, não é feita com participação democrática dos estudantes. Por isso é que os estudantes se sentem completamente alienados, estão sobrecarregados. Ali, os atuais programas curriculares e métodos pedagógicos não são feitos de maneira a ensinar os estudantes, mas simplesmente a sobrecarregá-lo, fruto dessa própria construção desses programas, sem os estudantes. A mobilização dos estudantes e a luta estudantil cinge, então, na resolução do problema base de porque é que os estudantes não conseguem. É a falta de própria democracia na construção dos programas pedagógicos. Nenhum estudante foi perguntado acerca, sem ser, por exemplo, no caso de Física, que me disseram que até pós-MEP o curso até não foi afetado assim tão gravemente como os outros cursos, embora também afetado, onde realmente houve participação dos estudantes e essa construção foi mais frutífera. Por isso a própria mobilização dos estudantes centra-se no facto da reivindicação de mais democracia, de órgãos, de mecanismos para os estudantes participarem na própria construção dos seus currículos, dos programas curriculares e nos métodos de avaliação, junto da docência. Já listou? Eu relativamente também aqui à intervenção do Duarte, relativamente à questão dos funcionários da secção de folhas, pois eu posso dizer então que já trabalhei várias vezes na secção de folhas porque às vezes há essa necessidade para satisfazer as necessidades dos nossos estudantes, algo que para a qual a EST trabalha diariamente. No entanto, certamente não seria capaz de criar um design eficaz que chegasse de forma eficaz aos nossos estudantes. Relativamente à questão do Bernardo, da inovação pedagógica, como sabes, com certeza, a Associação tem trabalhado muito neste âmbito, nomeadamente também porque surgiu toda a questão do MEP, que levou à realização de um referendo que atingiu quase 20% de participação dos estudantes. Esta questão, e também, para além disso, ao longo do mandato, várias moções foram escritas neste âmbito para que, de facto, portanto, a inovação pedagógica não fosse um entrave para a aprendizagem dos nossos estudantes. Portanto, a lista pretende, obviamente, estar próxima dos órgãos que, de facto, regem toda esta questão pedagógica, nomeadamente o conceito pedagógico, e, portanto, ter um papel interventivo e crítico para que os estudantes dos diversos cursos consigam, portanto, ter um plano curricular verdadeiramente adaptado às suas necessidades às suas necessidades. Acima de tudo é isso. E pronto. Vamos falar outra vez? Não. Diga. Quem fez as regras do debate foi o diferencial. As regras foram estabelecidas no início do debate. Quem tem de achar se faz sentido ou não, sou eu. E a próxima. As regras não vão ser cumpridas. Que regra é que não foi cumprida, por favor? Extensão de tempo, de resposta. Foi porque houve mais do que uma pergunta. Várias se quisesse. situações à mesa, por amor de Deus, coerência. Coerência e imparcialidade. São 2 minutos e meio. A única pergunta que foi estendido o tempo foi a pergunta do Dinis, que tinha mais do que uma. Eu poderia ter pedido para ele dividir as 3 perguntas em 3. Pode deixá-la falar. Eu estou a falar, não me mandas calar. Eu não mandei calar. Mandaste-me continuar. Há diferença nisso? Creio que sim. Eu creio que não. Por isso, vamos continuar o debate. Se houver alguma queixa, podem dirigi-la a mim e não há opiniões, há perguntas à mesa. Agora é a pergunta de casa. Só uma questão. Como membro de um órgão de escola, o membro da lista é eu vou dizer muito verdade sobre as questões dos planos curriculares. Poderá falar com ele fora desta sala. Os estudantes têm informados
questões exatas e não sobre opiniões. Eu vou pedir outra vez que isto não há numa conversa. Eu vou passar às perguntas de casa. Temos aqui mais uma pergunta online. Na última Assembleia de Escola, foi mencionado por um dos intervenientes no grupo de revisão do RGES que está em cima da mesa a exclusão dos estudantes dos órgãos de deliberação da gestão das instituições de ensino superior. Qual a posição das listas relativamente a isto e qual a importância de ter o estudante? A última frase tem um lapso. Qual é a posição das listas relativamente a isto? Agora vai começar a lista R. Bem, o RGES, como ele está atualmente, já é profundamente antidemocrático. Quer dizer, no Conselho de Gestão, por exemplo, da Universidade, o mínimo de estudantes é 15% e o mínimo de entidades externas é 30%. Ou seja, as próprias entidades externas, membros externos, que não são docentes, não são funcionários, não são investigadores, não são estudantes, têm mais influência nos poderes de decisão da faculdade do que os próprios estudantes. E essa própria revisão, proposta de revisão do RGES, aprofunda a própria falta de democracia nas faculdades e universidades. Quer dizer, os estudantes atualmente não têm quase poder nenhum de decisão. No nosso conselho de escola temos 2 pessoas em 15, penso eu, 2 estudantes. Visto que os estudantes, o técnico tem cerca de 11 mil estudantes para uma percentagem muito mais baixa de docentes e funcionários, é incrível que apenas hajam 2 estudantes em 15 pessoas nos próprios órgãos de decisão. Para além disso, esses próprios órgãos de decisão nem sequer são alargados o suficiente. É suposto as decisões estarem a ser tomadas por 15 pessoas, as decisões da faculdade, fulcrais. As coisas aprovadas, as coisas fulcrais ser aprovadas estarem a ser decididas por esse número mínimo de pessoas. Para além disso, o RGES também tem outros problemas, que é a questão de permitir mesmo a passagem das universidades públicas de direito público a universidades públicas de direito privado. O RGES abre completamente a porta a isso, e sendo potenciado também o financiamento do ensino superior, e força as universidades a mudarem de regime de maneira a obterem mais financiamento próprio, que vem através das propinas, mais financiamento externo também. É isso que eu tenho a dizer sobre a questão do direito. Agora a lista U. Relativamente ao RGES, eu vou apenas fazer algumas considerações, porque realmente o documento é bastante extenso e necessita de uma revisão urgente, portanto vou apenas destacar alguns pontos que a lista U defende para a alteração deste documento. Posso começar, obviamente, pela questão dos órgãos de escola. A lista U, obviamente, defende o aumento da representação estudantil neste órgão, defende também que nenhum dos outros conjuntos de membros, digamos assim, tenha uma representação superior a 50%. Defende ainda que a presença de entidades externas deve ser opcional, portanto não deve ser obrigatória, e ainda é importante incluir sempre um membro não docente. Para além disso, também tocando aqui na questão do RGES, é importante clarificar a função do provedor do estudante neste documento, dar a possibilidade a cada unidade orgânica de ter um provedor do estudante e criar um gabinete que inclua, obviamente, a presença dos estudantes, para que todas as queixas que são direcionadas ao provedor do estudante sejam, de facto, tidas em conta e resolvidas. Para além disso, posso ainda destacar a necessidade também de clarificar a natureza binária do nosso sistema de ensino. Portanto, definir claramente qual a missão, o papel do subsistema politécnico e do subsistema universitário. Estes são apenas alguns dos pontos, obviamente o RGES é um documento muito extenso e há muitas outras ideias que a lista U defende para este documento, mas também temos. A lista R quer utilizar do direito de resposta 1 minuto e meio.
Só queria fazer uma pergunta rápida. Então, não são possíveis perguntas, apenas mesmo respostas. Se quiseres continuar a tua intervenção. ok, posso. Tens uma resposta. Ok. Então vou fazer só uma frase declarativa. A questão do provedor de estudante o provedor de estudante é uma ferramenta para tirar poder às associações de estudantes. O provedor de estudante tem a mesma função que uma associação de estudantes deve ter, só que a questão é, uma associação de estudantes é eleita democraticamente. E o provedor de estudante é apontado, é de admirar como a lista U se põe do lado da existência do próprio provedor de estudante, que lhes tira poder. Pronto, é só isso. Mais perguntas? Sim, para aqueles lá. Malta, posso? Pronto. Em primeiro lugar, bom trabalho aos dois a responder. Malta, acho que responderam bem às perguntas até agora. E é para tentarem ser um pouco mais analíticos, usar mais números, se calhar também ajuda-os a transmitir melhor a mensagem. Acho que usaram muitos termos gerais, eu contei aqui a comunicação, direto, assertivo, falaram imenso da comunicação. Eu gostava de ter ouvido um pouco mais, terem falado um pouco mais do vosso plano, ok? Mas pronto, a minha pergunta é, muitos dos problemas que vocês mencionaram hoje também foram mencionados quando eu estava no primeiro ano, já foi há 3 anos. Pronto. E o que eu vos quero perguntar, ok, e tentem ser específicos, é como é que vocês me conseguem convençam de que a vossa lista, ok, é diferente das anteriores, ok? A lista U, como é que a tua lista vai ser diferente das listas anteriores, que todas tentaram fazer o mesmo a que tu te propões, não é? E muitas delas não conseguiram, é claro que é um processo que demora anos, mas alguns desses problemas até retrocederam, não é? Então, convence-me como é que tu vais ser diferente, ok? E para a lista R, o que é que vocês estão dispostos a fazer que a lista U não estava? Como é que vocês são diferentes da lista U? Porque, para dizer a verdade, pronto, vocês concordaram em, diria eu, 80% dos tópicos que aqui foram mencionados, ok? Então eu quero perceber porque é que vocês, em vez de não se unirem a fazer uma lista gigante, porque é que vocês têm as vossas diferenças, ok? Já está, passou um minuto. Lista 1 primeiro agora. Bem, eu começaria por portanto, explicar-te porque é que as nossas listas são diferentes. As nossas listas são diferentes por, vou destacar aqui 2 motivos fundamentais. O primeiro deles é, e que já foi aqui referido, é o facto de a lista U apresentar uma equipa que de facto será capaz de concretizar as atividades a que se propõe. Porquê? Porquê é que é capaz? Porque é uma equipa dinâmica, com experiência, uma equipa plural que já dinamizou eventos no passado com sucesso, nomeadamente o Hotel Técnico 370, Green Week, Semana da Sexualidade, Corrida Solidária, Desporto Universitário, que atingiu um resultado histórico no ano anterior. É exatamente por isso que a lista U tem as pessoas certas, capazes, experientes de concretizar as atividades a que se propõe. Mas fora da organização de eventos, só ter alguma coisa Por favor, não pode haver diálogo, ok? Desculpa ter tirado o microfone assim. Se depois houver outra questão, pode ser feita depois das que estão em fila de espera. Depois também realço aqui a questão que também já foi realçada, que eu também já tive a oportunidade de realçar ao longo do debate, que é, em vários momentos deste debate, nota-se claramente que a lista R tem uma tendência a se fechar na sua ideológica em vez de pensar naquilo que os estudantes pretendem, naquilo que é o resultado final para os estudantes. Porque o que interessa verdadeiramente é se os estudantes se sentem satisfeitos, se os seus direitos estão a ser concretizados, se os seus interesses são cumpridos. Isso é o que verdadeiramente interessa à lista U. E a lista U fará tudo para que esses direitos sejam concretizados, seja reforçando a sua presença, o seu sentido crítico junto dos órgãos de gestão do técnico, órgãos de escola, órgãos de governo da Universidade de Lisboa, a continuar a participar de forma forte, vigorosa, nos fóruns de representação externa, como faz sempre, para reivindicar, obviamente, todos esses direitos. Agora, a lista R. Bom, nós diferenciamos da outra lista por umas questões muito centrais. Nós acreditamos que é através da luta estudantil
aliás, através da análise material da realidade, dá para comprovar qual é um método que genuinamente funciona para reivindicar direitos dos estudantes. Que até agora, eu já dei múltiplos exemplos, seja na Universidade Clínica com a Arquitetura, seja na Nova com a questão do prazo social, seja, por exemplo, quando se diminui a propina de 1.000 para 6.097 euros, através da própria luta estudantil, luta organizada dos estudantes. Nós diferenciamos das listas passadas e desta lista, da lista de continuidade, aliás, porque genuinamente acreditamos que é através da luta estudantil que é possível reivindicar direitos dos estudantes. Por exemplo, a lista de continuidade nunca se junta às manifestações do Dia do Estudante, manifestações nacionais, nunca toma posição acerca, por exemplo, não tomou posição sequer, nem estou a dizer coordenar uma ação de luta, nem sequer, não se ouviu nada acerca da questão do aumento do preço do prato social, que não está obrigado não é obrigado a aumentar, como muitos pensam, porque está indexado ao indexante de apoios sociais, mas pode ser congelado. Em Coimbra teve congelado durante muito tempo, para 2,40, antes de todos os aumentos. Por isso, a lista R acredita que uma associação de estudantes deve exercer o seu poder como associação de estudantes, deve utilizar o movimento associativo dentro da faculdade, fora da faculdade, para genuinamente mobilizar os estudantes e defender os seus direitos. Porque atualmente o que se tem feito, esse movimento dentro dos órgãos institucionais, que claramente, como eu referi, não dão poder suficiente aos estudantes, torna-se ineficaz. Obrigada. Mais questões? Nós já falamos. Olá aos dois. A minha pergunta vai no sentido da proteção dos direitos dos estudantes atletas. E, Eduardo, tu falaste muito que os estudantes viam este seu direito pouco protegido. Com a minha experiência de quem foi aos CNUs o ano passado durante uma época de exames e como uma pessoa que teve acesso a uma época extraordinária, com uma AE por trás que me defendeu sempre e ofereceu até serviços de advocacia no sentido de proteger os meus direitos, eu queria saber como é que a lista R se consegue diferenciar e desta forma proteger ainda mais este direito, ou seja, concretamente o que é que vocês pensam fazer para conseguir que mais estudantes façam e mais estudantes atletas consigam ir aos campeonatos, quero dizer, de que maneira concreta querem fazer isso e de que maneira concreta querem conseguir mover, porque o problema não é só dentro do técnico, chega à Universidade de Lisboa e também com os estatutos da Universidade de Lisboa. Obrigado. A questão é, o estudante atleta, tipo, deixa-me explicar isto. Nós acreditamos que é necessário defender os direitos dos estudantes. E seja através do plano institucional, como tu disseste que a tua associação fez, ou seja, mesmo levando a questão às ruas, dentro do grande movimento estudantil pela reivindicação dos direitos dos estudantes. O que é necessário fazer é mesmo meter o pé no chão, tomar posição sobre certos assuntos, como a questão do estatuto do estudante atleta, que se demonstra ineficaz, que faz com que certos estudantes tenham de faltar a competições para ir a avaliações ou vice-versa. E é necessário reivindicar essas questões, não só estando contido na questão do plano institucional. Porque o que vemos é mesmo essa tendência, que é meramente travar essa luta, que eu às vezes, francamente, nem sequer acho que seja uma luta, dentro das instituições e dos órgãos. E isso deve ser levado ao cabo e deve ser inserido no próprio movimento estudantil. Mais questões?
tenho duas questões, uma mais direcionada para a R e outra para os dois. A para a R tem a ver com mencionaste no seu discurso um dos problemas da inovação pedagógica, quando se mencionou, foi não ter havido uma auscultação dos estudantes, e eu queria que me elaborasses mais sobre este problema e quais é que são as causas, visto que houve assembleias onde todos os estudantes puderam ir, todos os delegados se pronunciaram relativamente às reestruturações e todos os planos foram aprovados num órgão onde 50% dos membros são estudantes e nunca foi exercido o voto de qualidade. Para as duas listas, eu gostava de questionar, a AIST tem tido um papel de tentar motivar o Conselho Nacional de Engenharia. O que é que acham sobre este assunto? Quais é que são os esforços que vão enverdar para que este projeto siga para a frente e se acham este projeto importante? Vou começar pelo Lu desta vez. Portanto, eu vou responder à questão que fizeste para os dois. Relativamente ao Conselho Nacional de Estudantes de Engenharia, portanto, isso foi de facto, era de facto um projeto do atual Gabinete de Apoio e Representação Estudantil, que efetivamente não foi concretizado. Portanto, criar este Conselho Nacional de Estudantes de Engenharia é de facto algo bastante complexo, que envolve muita burocracia e muitos contactos com outras estruturas estudantis. O que a lista U, obviamente, reconhece essa dificuldade em iniciar o processo de estabelecimento de um Conselho Nacional de Estudantes de Engenharia e, portanto, o que pretende fazer é, em vez desse Conselho, fazer um Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia. Portanto, esse Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia serviria para introduzir a necessidade de existir um Conselho Nacional de Estudantes de Engenharia para que os estudantes de engenharia, no seu global, possam tomar posições vigorosas, concretas, para apresentar junto do Poder Central, nomeadamente. Agora, lista F. Quanto às questões pedagógicas, pelo que eu sei, só houve uma auscultação coletiva e reuniões alargadas no curso de Física. No meu não existiu. Podes responder? Eu posso responder? Não há diálogo. Não há diálogo. E achas que é através de um delegado ou um delegado por ano que realmente se auscultam os estudantes como deve ser e se realmente dá para criar programas pedagógicos, programas curriculares e métodos de avaliação que sirvam os estudantes? O que a realidade comprova é que não. Podes falar que realmente os estudantes são auscultados, mas a realidade comprova que o método de ensino atual desfavorece os estudantes profundamente. Os estudantes sentem-se alienados, sobrecarregados, sobreavaliados e subensinados. Pronto, quanto àquilo do Conselho Nacional de Engenharia, aliás, eu ainda não me informei sobre o assunto, por isso, se me quiseres depois falar sobre isso, eu não tenho nenhuma posição a tomar sobre isso, mas podia-me informar. Nada, mais questões? Não, só deixar só mais cedo. Outra vez, queria fazer uma questão para a lista R, que é, vocês falarem muito do que é uma comunicação efetiva. O Tagus Park, nesta semana de campanha eleitoral, foram feitas arruadas pela lista U, da qual se recebeu o feedback dos estudantes. E parte desse feedback foi quantas listas estão a candidatar. Só estamos a ser abordados por uma das listas. Portanto, se vocês entendem e querem fazer uma comunicação mais efetiva, porque é que não está já a ser tentado no Tagus Park? Para a lista R. A questão é que nós já fomos ao Tagus Park e ainda estamos para ir. A questão é que ainda temos uma semana de campanha e não está lá ninguém. Visto que ainda só passaram quantos dias? Terça até agora, cerca de 6 dias de campanha, ainda temos até dia 4. A lista R ainda propunha ir lá, porque aliás no ano passado, quando nós constituímos a outra lista da oposição
à lista de continuidade, nós efetivamente fomos lá. Só que a questão é que agora nós podemos e vamos lá e já temos estado lá. A questão é quem é que iremos abordar. É que a Alameda já está bastante vazia. O próprio Tagus Park também está, mas continuaremos a ir lá, obviamente, a escutar os estudantes. A questão é que a própria natureza de quando é que o processo eleitoral foi marcado impossibilita a auscultação de grande parte dos estudantes do Tagus Park, visto que muitos deles são deslocados. Aliás, o próprio Tagus Park é um polo bastante isolado. Quem podemos realmente ver é os estudantes das residências e talvez membros de núcleos ou malta que tenha avaliações naquela altura. Agora Pensam mesmo, isto é falacioso. não é um dos critérios para haver direito de resposta, peço desculpa. Pronto, relativamente aqui ao comentário deste ER, efetivamente, esta semana, sendo a semana de preparação de exames, tanto a Alameda como o Tagus Park têm menos estudantes. Precisamente por esse motivo é que a lista se acautelou e, pretendendo fazer uma auscultação efetiva de todos os estudantes e todos os grupos estudantis, foi ao Tagus Park a semana passada, onde na última semana de exames ainda havia estudantes no Tagus Park. Foi exatamente por esse motivo e com a intenção de ouvirmos toda a comunidade é que nos precavemos e fomos ao Tagus Park quando havia de facto bastante estudantes no campo. Mais perguntas? Peço desculpa, eu não consigo registrar a ordem. Por favor, tentem ver entre vocês quem está há mais tempo para fazer perguntas. Eu sei que é desse lado. Obrigado. Isto é mais para a lista de continuidade, mas ambas conseguirem responder. Nós temos vindo a ver que a AE tem uma tendência para tapar buracos. Tem uma tendência para tapar buracos à AE. Já deu para ver com os problemas da cantina de matemática, a vossa solução foi. Peço desculpa. A vossa solução foi pôr uma tenda de micro-ondas que ninguém usava. Pronto, não ia falar disto, mas não vou ter que chamar o nuclear para o assunto. Nós não queremos que a AE nos dê uma sala, porque, tipo, sejamos sinceros, numa sala não vai dar para 200 pessoas a fazerem maquetes. Tipo, nós queremos é que a AE, com a importância que tem no técnico, que se mexa e tipo, que chama a atenção aos assuntos. O nuclear não. Nós carregamos o curso às costas, mas não querem saber nada. Tipo, o departamento só nos mete entraves e tudo mais. É isso. E também dizerem que eu sei que o objetivo final é que importa, mas gastar 12 mil euros no ponto crítico quando podiam gastar. Ok. Peço desculpa. Mas pronto, gastarem tanto dinheiro em coisas que podem ser evitadas. Não peço que vocês gastem dinheiro na arquitetura, mas tipo, nem metade desse valor dava para renovar as salas de arquitetura. É isso. Obrigado. Vou passar agora o microfone ao Lister. Pensar que era direção. Ok. Era direção. Ok, é para a gente. A questão é: a Associação de Estudantes tem de pôr o pé no chão, e isto devia já ter sido observado e notado, porque é um problema já há muitos anos, há muito antigamente, já com muita antecedência, face à comunicação que a lista de continuidade sempre promete. E a questão é, a própria disponibilização de materiais e equipamentos tem de ser feita pelo técnico. A Associação de Estudantes tem de ter o dever de reivindicar essas condições vindo do Conselho de Gestão. A questão é, os estudantes não têm salas, não é da competência da AE criá-las, é da competência da AE lutar para reivindicar melhores condições. Não é a Associação de Estudantes que irá pagar obras para as salas ou para os equipamentos. Tem de se lutar para que a Universidade ofereça as condições necessárias para os estudantes. Que ofereça plotters, máquinas para cortar a laser, impressoras 3D, salas, mesas que não estejam dobradas,
E não é da própria competência da Associação de Estudantes. A Associação de Estudantes, em vez de ser uma prestadora de serviços que tapa buracos às falhas do Conselho de Gestão, tem de ser um instrumento de luta para que o Conselho de Gestão faça o trabalho que deve. Passo a palavra ao lista 1. Bem, primeiro vou só esclarecer aqui a questão. O ponto crítico não custa, obviamente, 12 mil euros. Portanto, todo o pacote de design gráfico de todos os eventos, sem exceção da AE, sim, todos. Sim, exatamente, e é metade. Obrigado. É metade. Depois, relativamente à questão que eu referi há bocado, pronto, não tive a oportunidade de prestar a vossa opinião, e disponibilizei, acho que a lista o disponibiliza, caso, obviamente, tenham as eleições, disponibiliza ajuda a 100% para vocês terem um espaço para poderem concretizar os vossos projetos. Não sendo essa a vossa intenção, é óbvio que não só vocês, como todos os estudantes, devem e podem ver na Associação de Estudantes uma voz ativa, e precisamente aqui como referiu também o Duarte, junto dos órgãos competentes para o efeito. É o técnico que deve, de facto, tomar a iniciativa de reabilitar os espaços que vocês tanto precisam e, portanto, a Associação, tomando conhecimento desse problema, que já tomou aqui, não é? Estará 100% disponível para vos ajudar neste processo, obviamente. Vou dar agora o aviso que nos estamos a aproximar das 2 horas de debate, que era o previsto. Vou dar então tempo para mais uma pergunta. Peço desculpa, eu sei que foram várias, não sei quem está há mais tempo, é difícil de registrar, vou dar também há uma em casa. Mas também é um bocado complicado decidir. Ok, mais ninguém, por favor, se não levantaram os braços antes, não voltem a levantá-los. Nós aqui temos 2. A primeira é: a Federação Académica de Lisboa tem-se revelado cada vez menos preponderante a nível nacional, tendo adquirido um papel quase que secundário sempre que há grandes problemas e crises estudantis. Nos últimos tempos, apesar de serem chamados aos meios de comunicação, nunca é como uma instituição principal devia ser. Como propõem as listas retirar a Federação Académica de Lisboa da sua crescente insignificância e como propõem aproximar essa estrutura dos estudantes? Não. Querem que eu... Já as 2? A outra é sabido que o espírito académico do Tagus Park deixa muito a desejar. O que é que cada uma das listas tem planeado para uma melhor ligação intercâmbio, em termos de eventos e de mais secções autónomas do Tagus? Vou primeiro deixar claro que acho que faz sentido estas serem as 2 perguntas finais, porque certamente são de pessoas que não tiveram a possibilidade de estar aqui hoje e já foram feitas bastantes perguntas da sala. Vou realçar que são 2 perguntas, por isso o tempo de resposta duplica, e vou passar assim a palavra à lista, eu espero não estar a enganar, eu acho que é a R neste momento. Realmente a Federação Académica de Lisboa tem-se apresentado como uma instituição, um órgão passivo de completa passividade face aos ataques e assim cúmplice nos próprios ataques em si. O que se verifica é mesmo a própria FAL, todas as associações de estudantes da FAL, por exemplo, não se juntam à manifestação nacional do 24 de março. Não aderem, estagnam o próprio movimento estudantil dentro das suas faculdades. E para isso, eu acho que a AEST não se deve reger pelos ditames da Federação Académica de Lisboa, seja pronto, quanto se prejudicar a própria defesa dos estudantes e dos seus interesses. Quando há mais atividades nos Tagus,
nós sentimos que o TAGS tem sido posto um pouco de parte face à questão das atividades, da comunicação. Por isso, as propostas que também apresentamos para a Alameda são igualmente válidas para o TAGS. A comunicação mais efetiva com os estudantes. Mesmo pôr os dirigentes que são do TAGS Parque a fazerem essa comunicação efetiva, a promover a atividade de secções autónomas, a comunicar essas atividades, se calhar em reforçar não só o shuttle em geral, para haver esse transporte intercampi, mas também para ajudar a reforçar o shuttle quando hajam atividades importantes. Para não só os estudantes do TAGS usufruírem dos eventos da Alameda, mas os estudantes da Alameda também poderem usufruir dos eventos do TAGS Parque. E, em geral, o que se quer mesmo é, por exemplo, também um maior aproveitamento dos espaços. A situação que se apresentou, por exemplo, da sala de jogos ainda estar inutilizada e poder servir como uma sala para atividades, ou também mesmo a sua reabilitação como sala de jogos, apresenta-se como uma boa proposta para dinamizar a atividade. Mas pronto, é isso. Agora passa a palavra à lista U. Relativamente à questão da Federação Académica de Lisboa, deixar claro que a Federação Académica de Lisboa representa associações de estudantes que, por sua vez, representam cerca de 80 mil alunos da área metropolitana de Lisboa. Portanto, não sei exatamente o que é que significa dizer que a Federação Académica de Lisboa não é preponderante. A Federação Académica de Lisboa tem uma dimensão enorme na minha perspectiva, a associação AEST deve continuar a ser associada à Federação Académica de Lisboa porque juntos somos mais fortes, a verdade é essa. Ouve-se aqui a lista R dizer consecutivamente que pretende auscultar os estudantes, mobilizar os estudantes, lutar junto com os estudantes, no entanto está a excluir 68 mil. 12 somos no técnico, mas as nossas causas são as causas de muitos outros. A causa do alojamento estudantil é a causa de todos. Toda a gente, todos os estudantes da área metropolitana de Lisboa sentem isso na pele. Portanto, acho que estarmos unidos, sentirmos esse espírito federativo junto à Federação Académica de Lisboa, tem só vantagens. Pronto, a minha resposta relativamente à Federação Académica de Lisboa é esta. Para além disso, a Associação de Estudantes não se rege a 100% pelas diretrizes da Federação Académica de Lisboa. Somos 100% independentes e autónomos e tomamos as nossas próprias decisões. A Federação Académica de Lisboa é uma forma de atingirmos outros planos. Relativamente ao espírito académico do TAGS Parque, portanto, eu vou-me repetir um pouco, penso eu, isto vem na sequência daquilo que também já tenho vindo a afirmar ao longo das minhas últimas intervenções. Portanto, a lista U pretende continuar a dinamizar eventos no TAGS Parque, para promover precisamente esse espírito académico, dinamizar ainda mais eventos e, principalmente em parceria com os grupos estudantis, também diversificar e melhorar os serviços que, por exemplo, a secção de folhas também disponibilizam nesse campus. Para além disso, e à semelhança daquilo que já propomos fazer na Alameda, aliás, no plano eleitoral nem sequer vem isso especificado, portanto, os projetos que apresentamos são para os campi, promover as atividades dos grupos estudantis das secções autónomas e, obviamente, divulgar todas as suas iniciativas. Penso que o Duarte queria utilizar o direito de resposta, vai ser o último 1 minuto e meio de intervenção, certo? O Pedro falou da União e de como a FAO tem vários estudantes e é através da União que somos mais fortes. Onde é que se vê essa força atualmente? É uma união para genuinamente mobilizar essa quantidade de estudantes, de genuinamente pô-los a lutar pelos seus direitos, é uma união para meramente silenciar o movimento estudantil. Porque atualmente o que se vê é isso. A FAO não se junta a qualquer ação de luta nacional por parte dos estudantes. A FAO meramente parece-me reduzir as próprias associações de estudantes a comissões de festas, a comissões promotoras de desporto, e não uma federação académica não luta pelos próprios direitos da sua comunidade académica. Não vemos a FAO nesses eventos. A FAO faz um videozinho de vez em quando,
mas não sobre, por exemplo, o alojamento, mas não organiza nenhuma ação de luta pelo alojamento. A FAL pode fazer um comunicado sobre ação social, mas não se mete nas ruas a lutar por isso. Para que é que nos serve uma união da Catarina dos Estudantes quando não é utilizada para reivindicar condições? A FAL exonerou a Associação de Estudantes. Não é possível intervir, peço desculpa. Acho que terminamos assim o debate, já superámos as 2 horas, decidimos terminar, como eu disse há bocado, com as perguntas do público. Queria agradecer à equipa do diferencial por ajudar a organizar o debate.